Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, domingo, 11 de janeiro. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de amor, agradecer por mais este dia, agradecer pela nossa vida, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, Ele que é puro amor, puro caminho, pura verdade, o nosso rumo. E também agradecer por tanto que nos ha ensinado, por todos os espíritos de luz que envia para o nosso amparo. E assim também agradecemos ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores e amigos que nos acompanham nas jornadas diárias. Pedimos que hoje, mais este dia que se inicia, estejam conosco, a nos inspirar nos momentos necessários, os bons pensamentos, as boas orientações, e nos momentos de aflição, se houverem, que nós possamos escutá-los, seus conselhos, a sua calma, o seu amparo e o amor. Gratidão, Pai, por mais este dia que se inicia. Gratidão, Mestre amigo, Espíritos de luz. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vou baixar um pouquinho aqui, nossa Ave Maria. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui, vamos refletir hoje. Vamos lá. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Já lemos o item 1, então vamos para o item 2. Nós já conversamos aqui um pouquinho, sobre a estrutura dos capítulos do Evangelho, que começa, em geral, com uma citação de Jesus, ou até mesmo do Antigo Testamento. Depois vem as explicações, as colocações de Kardec, do nosso codificador, e por fim, no capítulo, vem as instruções dos espíritos. De modo geral, essa é a estrutura de cada capítulo do Evangelho, são 28 capítulos. Porém, é a regra geral. Existem exceções, como por exemplo no capítulo 20, onde não há nem a citação inicial, nem as explicações de Kardec. Kardec achou por bem ir direto para as instruções dos espíritos, porque acreditou, julgou, Kardec em sua sabedoria e toda a sua inspiração, que os próprios espíritos já teriam o suficiente para nos ensinar sobre este tema, os trabalhadores da última hora. Então, já vamos para as instruções dos espíritos de imediato. Nós já lemos o item 1 e nós vamos agora para o item 2, que diz assim: os últimos serão os primeiros. Este tema que é bem polêmico no sentido que nós temos tantas dúvidas sobre isso, usamos tanto isso até como um jargão popular, quando nos convém, A gente até brinca assim quando fica por último, então os últimos serão os primeiros. Mas na questão de ensinamento, a gente não entende muito bem o que quer dizer esses últimos serão os primeiros. Então vamos ver se hoje nós conseguimos contemplar um pouquinho mais esse grande ensinamento, que é do Espírito Constantino, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Item 2 do capítulo 20, que diz assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário. Para isso, é preciso que sua vontade
permaneça à disposição do Senhor, que vai lhe oferecer o emprego. E que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o amanhecer, esperava impaciente aquele que o chamaria para trabalhar. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Porém, se ele tivesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia e se tivesse dito: tenham paciência, o repouso me faz bem, quando chegar a última hora será um momento de pensar no salário do dia. Que me importa trabalhar para um senhor que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. Vamos parar por aqui, porque há ainda mais 2 parágrafos, mas nós iríamos nos prolongar demais. Como não temos pressa para refletir e conhecer o Evangelho, vamos parar por aqui. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. Realmente é uma passagem, como já comentamos aqui, que nos intriga. Porque na primeira leitura, especialmente nossa, ainda tão pequeninos, criancinhas morais, para nós é injustiça. Como a criança, que pede algo para os pais, que ela quer muito, e os pais negam, e ela diz: isso não é justo. Ou então, que dentro de uma cena, onde um recebe algo e o outro não, sem conhecer os motivos pelo qual aquilo está acontecendo, nós, olhando só uma parte, dizemos: isso não é justo. Mais ou menos é isso que acontece nesse ensinamento. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. Então, esse espírito protetor, Constantino, já começa explicando aqui que é claro que este trabalhador da última hora a qual esse ensinamento se refere não é aquele que chegou lá somente na última hora de trabalho, porque entendendo que aquele era o movimento, aquele era o fluxo, percebeu: então para que eu vou começar a trabalhar desde a primeira hora se eu posso chegar na última e receber o meu salário igual? Aquele que usou do sistema, que mal intencionado, que preguiçoso chegou na última hora e trabalhou. Não é deste trabalhador, nesta colocação, que está se referindo ao nosso ensinamento, de forma alguma. Constantino nos explica isso. Perdão que eu botei pausa sem querer. Se trata daquele que chegou na última hora por diversos motivos. Ou porque estava impossibilitado, ou porque estava se preparando, enfim, mas que com toda boa vontade conseguiu chegar à última hora e por isso não perderia o direito do trabalho, porque Deus é justo e bom. Pensemos numa janela de tempo, como a nossa reencarnação, por exemplo. Se lá na última década da nossa vida nós resolvemos dar uma guinada, nos modificarmos, com o coração cheio de boa intenção, abandonar vícios, então Deus não reconheceria? É claro que reconheceria. É disso que se trata. E também há uma outra analogia, metáfora, comparação tão importante que tem um pouquinho do que nós falamos ontem, que é a seguinte: não importa nós chegarmos cedo no trabalho só para cumprir hora para o que os outros estão vendo, para
para perante a sociedade mostrar que a gente está fazendo, se no final, no fundo do nosso coração, a gente não está bem intencionado. Mais vale um irmão que chega na última hora de trabalho, mas que dá tudo de si, com boa vontade, com amor, com verdade, seja na tarefa mais simples, ele faz com boa vontade. Não é aquele que faz de qualquer jeito, vou fazer mesmo, vou fingir que não vi, vou varrer, vou deixar o canto. Não, é aquele irmão que vai lá com amor, que mesmo sem conhecimento, sem sabedoria, se entrega. Esse é o trabalhador da última hora. É isso que importa para Deus, né? Então são analogias, ensinamentos que devem estar sempre passando pela nossa mente, para que a gente possa refletir, expandir o nosso conhecimento, depois sentir essa verdade, colocar isso na prática do nosso dia a dia. Quantas vezes nós não somos o trabalhador da primeira hora, só cumprindo tabela, como nós dizemos. E o quanto nós podemos nos tornar o trabalhador da última hora, sempre há tempo na vida imortal que temos. Mesmo nos últimos instantes, é o melhor instante para começar. É muito lindo, esse capítulo é maravilhoso, todos são, mas esse nos toca de forma especial. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Povos degenerados. Justo eu estava lendo A Caminho da Luz. Este livro é muito interessante, de Chico, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. A Caminho da Luz nos conta um pouco sobre toda essa caminhada evolutiva dos povos na Terra. E aí justamente caiu aqui povos degenerados. Vamos ver. Pergunta 787. Não existem raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Então, Kardec aqui quis fazer uma pergunta no sentido de entender a individualidade. Nós já estudamos aqui, estudamos na doutrina, que uma das perspectivas da doutrina espírita é que o espírito conserva a sua individualidade, né? Inclusive somos instigados a buscar o nosso autoconhecimento, as coisas que eu gosto, para que a gente se melhore. Somos respeitados como indivíduos, porque senão seríamos um movimento de massa, com regras, receitas, todo mundo tem que fazer assim, assim, assado. Então ele está querendo perguntar assim, então não existem raças, porque se temos que seguir, né, regras de conduta. Não existiriam raças que são diferentes e, sendo diferentes, são rebeldes, não aceitam o progresso? Isso que Kardec quis perguntar. E os espíritos responderam o seguinte: existem essas raças, mas todos os dias elas vão se destruindo fisicamente. Nem vamos ler outra, porque isso aqui já explica muito. E nós vemos isso, infelizmente, quase que diariamente nos noticiários. Aqui a gente está falando de raças, mas também podemos falar de povos, civilizações, organizações, de cunhos religiosos, de cunhos sociais. Então são rebeldes ao progresso? O progresso em todos os âmbitos. Sim. E elas vão se destruindo, e não é nem moralmente, é fisicamente mesmo, não é? Por N atitudes que vão tomando, seja de perversão, acabam destruindo o corpo físico, ou de não aceitação religiosa, se combatem entre si, politicamente, enfim, com os mais diversos vícios. Então elas mesmas vão se destruindo fisicamente, né? A rebeldia, claro que terão outras chances, porque Deus é justo, misericordioso, aprenderão com os seus enganos, a seu tempo terão novas oportunidades, mas então não devemos questionar, por que Deus permite?
Deus está assistindo, amparando, acompanhando essas raças, estes povos, estes movimentos nos seus tropeços. E permite que eles se destruam, eles mesmos façam essa escolha de se destruir fisicamente, para que vá acontecendo uma regeneração. A lei de destruição é uma lei, assim como a lei de progresso. Muito bem, então vamos encerrar, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita deste dia que se inicia. Que possa ser um lindo domingo com os nossos familiares, nos nossos lares, para quem puder fazer um bom descanso, que seja um dia leve, amoroso, para quem tiver o seu trabalho, que seja guiado, que seja produtivo, no bem e no progresso. Fiquem conosco, Espíritos de Luz, Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.